Fala, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. E hoje estamos no 7º episódio da nossa série sobre Jesus Cristo. Se você caiu de paraquedas aqui e não está entendendo nada, relaxa. Bom, nós estamos em uma série, e esse é o 7º episódio, onde nós falamos sobre a pessoa de Jesus. O episódio número 7 vem justamente para falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. Eu noto que as pessoas têm muita facilidade para aprender e compartilhar os atributos da humanidade de Jesus. Jesus, claramente, para nós cristãos, foi um homem. Nisso não há uma divergência ou um debate. A humanidade de Jesus é comprovada historicamente. Agora, os pontos divergem muito no que tange a divindade de Jesus. E é justamente por isso e para isso que eu pensei no episódio de hoje. Quando nós olhamos para a história da igreja, vemos que muitas heresias acerca da divindade de Jesus circularam entre a cristandade. Por exemplo, o arianismo foi uma heresia que contaminou muitas pessoas nos primeiros séculos da igreja, que foi combatida ali no Concílio de Nicéia em 325. Essa heresia falava que Jesus não era plenamente divino. Outra heresia também muito famosa foi o ebionismo, que dizia que Jesus era simplesmente homem e ele não era divino, ele era apenas um humano. Mas essas heresias, elas implicam num fator decisivo para a compreensão da fé cristã. Porque se Jesus não é Deus, nós que o seguimos nos tornamos idólatras, porque estamos gastando a nossa vida, estamos morrendo se necessário for, estamos adorando algo que não vem de Deus. Então, se Jesus não é Deus, ele não pode ser aquilo que está em João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é simplesmente um homem e não é divino, nós somos então idólatras por servir alguém que não é Deus. Então a divindade de Jesus é um pilar crucial da nossa fé para entender como se dá o processo de salvação e como se dá a encarnação de Cristo aqui na Terra. Uma coisa muito importante de entender na cristologia sobre a divindade de Jesus é que ele tinha autoconsciência da sua divindade. Jesus, ele sabia que ele era Deus. É muito do que Millard Erickson diz em sua teologia sistemática. Quando Jesus, por exemplo, está ali em Mateus capítulo 13, versículo 41, ele diz que se ele quisesse, daria ordem aos seus anjos que o servissem ou que viessem. Bom, quem pode dar ordem aos anjos senão o Criador dos anjos? Somente Deus pode dar ordenanças para os anjos, mas Jesus, ele está alegando ali a sua autoridade sobre seres celestiais. Só pode fazer isso quem tem plena convicção que é Deus. Quando nós olhamos também para aquela passagem de Marcos, capítulo 2, versículo 5, quando o paralítico chega até Jesus, Jesus perdoa os pecados dele. Então, vamos perguntar, mas quem você é? Só Deus pode perdoar pecados? E ele diz, olha, não apenas perdoa pecados, também cura os pecadores. Ele olha ali para aquele paralítico e traz de volta a saúde, traz de volta ali para ele a cura. A gente vê que Jesus não apenas disse que era Deus, não apenas alegou que era Deus, mas ele também provou ser Deus. Um ser humano qualquer não tem, por exemplo, controle sobre a natureza, sobre a química, sobre a física, sobre a multiplicação. Você não pode olhar simplesmente para um pão e falar, pão se multiplique. Mas Jesus, ele tinha controle sobre todas essas áreas, todas essas instâncias da vida na Terra. Jesus, ele não apenas falava que era Deus, mas ele provava ser Deus. Ele andava sobre as águas, ele tinha controle sobre a vida, ressuscitou mortos, ele tinha domínio sobre a saúde, curou leprosos, curou cegos, paralíticos e tantos outros. Ele tinha poder sobre a química, ele transformou a água em vinho. Então ele não apenas disse ser Deus, mas ele provou ser Deus. E ele sempre enfatizava a sua natureza divina. Ele, por exemplo, vai dizer em João 8,58 que ele é o eu sou. Ele chega a dizer, olha, antes de Abraão, eu sou. Quando ele diz em João 8,58 que ele é o eu sou, ele está fazendo alusão à mesma fala do Pai em Êxodo capítulo 3, versículo 7, quando ele olha para Moisés ali e diz, Moisés, eu sou o eu sou. Então Jesus, ele tinha plena convicção da sua divindade, ele afirmava a sua divindade dizendo, olha gente, eu sou Deus. É muito do que ele diz ali em Apocalipse 22, 13.
que ele é o alfa, o ômega, o início, o meio e fim. Então ele além de ter plena convicção da sua divindade, ele sempre afirmava a sua divindade, ele falava sobre o ser divino que ele era, mas não apenas falava da boca para fora, como também provava a sua divindade aqui na terra, curando paralíticos, trazendo mortos de volta à vida, tendo influência sobre a química, transformando água em vinho, tendo influência sobre a física, andando sobre as águas. Ele sempre provou a sua divindade. E um dos textos mais conhecidos que fala sobre a divindade de Jesus é Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo, por exemplo, quando vai escrever a Tito, no capítulo 2, versículo 13, vai dizer que ele é o grande Deus. Paulo, quando também escreve a carta em Romanos, no capítulo 9, versículo 5, vai nos dizer que ele é Deus, está acima de todos. Quando Tomé olha para Jesus, ele logo reconhece, Deus meu. Então a Bíblia ela está repleta de comprovações que Jesus Cristo realmente é Deus. Quando nós olhamos para Jesus, precisamos nos atentar a esse aspecto. Não adianta apenas olharmos Jesus como um homem, se descartamos então a sua divindade. Porque se ele é apenas humano e não divino, ele não pode salvar a humanidade. Somente Deus tem poder para fazer isso. Se Deus não se encarnou, o homem está perdido perpetuamente. Se Jesus não é Deus, nós nos tornamos idólatras por o adorar. E assim não podemos ser salvos e destinados à vida eterna. Para entender a pessoa de Cristo, precisamos colocar na balança a sua humanidade, mas também a sua divindade. Então, cuidado com as teorias, com as heresias, com os ensinamentos que tentam ofuscar ou apagar a divindade de Jesus. Porque para entender a pessoa do Filho, precisamos olhar para ele clinicamente como o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E eu já tô te esperando no episódio de número 8, que tá incrível. Deus abençoe, gente!